Olá, crianças, bom dia! Hoje é sexta-feira, nós vamos iniciar com a aula de matemática, nós vamos aprender uma coisa nova. Hoje é 14 de 5 de 2021, então hoje nós vamos aprender sobre, começamos no capítulo 6, né? Planificações do cubo, paralelepípedo, do cilindro, cone. Então vai da página 126 até a 133. Aí vocês perguntam assim, o que é planificações? O que será que é isso? Então a professora vai tentar explicar, vocês vão prestar muita atenção, caso não entendeu, vocês poderão entrar em contato comigo, eu explicarei no particular, tá? No privado. Então vamos lá, primeiro eu vou explicar o que é a planificação do cubo. Então vocês vão prestar atenção, eu fiz algumas figuras aqui, né, para tentar explicar. Primeiro eu vou mostrar a planificação do cubo. Se eu fechar o cubo, se eu juntar, né, formar, que vocês já aprenderam o que é cubo. Então se eu fechar, né, vai formar uma caixinha que vocês aprenderam no capítulo anterior, que vai formar um cubo, que é uma figura geométrica sólida. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a planificação. O que é planificação? De quantas figuras são formadas o cubo? Então eu vou abrir a caixa, certo? Olha, eu desmontei a caixa, ela se tornou uma figura planificada. O que é uma figura planificada? Então, quantas partes eu precisei para me montar o cubo? Quantas faces? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela se tornou uma figura planificada. Ela se tornou com 6 quadrados. Então, com 6 quadrados, né? Eu monto um cubo. Então, isso daqui é uma figura plana, é uma planificação, certo? Do cubo. Se eu fechar, se torna, o cubo é um sólido, né? E se eu abrir, ele fica desmontado, ele se torna uma figura plana, certo? Uma figura plana, entenderam? Então, isso é o cubo. Agora, né, nesse capítulo também fala do paralelepípedo. Então aqui eu peguei uma caixinha, né, uma caixinha normal. Vocês poderão pegar uma caixinha de sapato, qualquer caixa que tenha a forma de um paralelepípedo. Então, se eu montar o paralelepípedo, ele vai formar uma figura sólida, uma figura espacial, certo? Aqui está formado uma caixinha. Agora eu vou desmontar para formar uma figura plana, uma planificação. Então, para montar um paralelepípedo, quantas figuras eu precisei para montar a caixinha, né? Eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces para formar um paralelepípedo sólido, né? Se eu montar. Agora, se eu abrir, vai formar uma figura, uma planificação do paralelepípedo, que ele é formado com 6 faces, que ele é formado com 6 retângulos, certo? É a planificação do paralelepípedo, é formado com 6 retângulos, certo? Agora, aí também fala do cilindro. Bom, aqui eu providenciei cilindro. O que é o cilindro? Então, o cilindro está aberto, né? Então, ele é uma figura planificada que chamamos de figura geométrica planificada. Não é sólida, que é a mesma coisa, eu posso chamar de sólido ou espacial. Mas se eu fechar, ele é sólido, certo? Se eu fechar o espacial, eu formei um cilindro. Agora,
planificado, então, para fazer um cilindro, eu precisei de um retângulo e 2 círculos, porque se eu juntar, eu vou precisar de 2 círculos, né, para fechar, e um retângulo aberto. É a planificação do cilindro. Agora o próximo é o cone. Então esse aqui é um cone planificado, aberto. Se eu fechar, ele vai se tornar sólido ou espacial. Para formar um cone, eu precisei do quê? Eu precisei de um círculo, certo? Eu precisei de um círculo. Aqui está uma figura sólida ou espacial. Agora eu vou abrir para ficar uma figura plana. Para formar um cone, eu precisei de uma área lateral que possui o formato de um arco, que é essa daqui, é 1/3 de um círculo, 1/4 de um círculo. Agora, eu precisei dessa parte, né, e mais um círculo que se formou uma figura planificada. Bom, eu expliquei. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Agora nós vamos lá na página 126, né? Vocês vão abrir na página 126 da apostila, vão colocar a data, que hoje é 14/5/2021. Nós vamos dar início às atividades. Como já estudamos, um cubo possui 6 faces quadradas, né? Foi o que eu falei. A seguir, são apresentados 6 moldes, entre eles, somente 3, quando recortados e dobrados nos locais indicados, formariam um cubo. Vocês conseguem identificá-los? Então, como eu já apresentei, vocês sabem que o cubo é formado com 6 quadrados. Então, quais são as figuras que são 6 quadrados? Então, a resposta, eu vou até falar para ficar bem assim, né? Para ficar bem, como é que fala? Bem guardado. Então, a resposta, a B, vocês vão perceber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá para formar o cubo. A outra, a C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, então a resposta é a B, a C e a F também dá para formar um cubo. Então, aí vocês poderão até circular ou marcar com xizinho. Passando para a próxima página, que é a página 127, planificação do cubo e do paralelepípedo. Aqui tem outra demonstração através do desenho das figuras, né? Como eu já expliquei, vocês vão observar para aprender mais ainda. Então, veja a seguir a sequência de ilustrações e observe um cubo sendo desmontado. O que temos na última etapa representa uma possível planificação desta forma geométrica espacial. Então, vocês vão perceber aqui, chamamos de forma geométrica, né, essas figuras, né, aqui está o cubo montado e aqui está o cubo desmontado. Então, o cubo montado, ele é sólido ou espacial, e o cubo desmontado, ele é planificação. Então, quantos retângulos, aliás, quantos quadrados eu preciso para formar um cubo? Eu preciso de 6 quadrados. Então, vocês vão observar. Veja agora a sequência em que, ao final, teremos uma possível planificação do paralelepípedo. Aqui é a mesma coisa, aqui está demonstrando o paralelepípedo que eu expliquei, né? Nem precisa, vocês vão só observar bem as figuras, vocês vão... vai ficar bem gravado, né? Não vão esquecer mais. Aí na próxima página, 128, atividades para a sala. Os moldes de formas geométricas espaciais apresentados a seguir podem ser construídos com cartolina e fita adesiva. Observe-os atentamente e imagine qual seria a planificação desses dois modelos se as fitas adesivas fossem retiradas. Esboce cada uma dessas planificações no local indicado. Então, aqui vocês estão vendo que é um cilindro, que ele está montado, né? E aqui é um cone, então vocês vão escrever cilindro e cone. Ele aqui é uma figura geométrica sólida, né? Ou espacial. E aqui desmontado é a planificação do cone e a planificação do cilindro.
Então vocês vão observar que eu já expliquei. Passando para a próxima página, que é 129, atividades para casa, que vocês poderão estar fazendo, montando em casa. Aqui está explicando tudo do modo que faz, ó. Primeiro, vamos montar uma caixa para realizar essa atividade. Você precisará de alguns materiais. Providencie os materiais. Uma embalagem com uma forma de paralelepípedo, como as de creme dental. Aqui vocês vão usar a cartolina, né? Régua, lápis, tesoura, sem ponta, fita adesiva. Ó, desmonte a embalagem, recorte as abas. Observe a imagem ao lado e a imagem abaixo para saber quais abas devem ser recortadas. Então vocês vão desmontar, vão prestar bem atenção, vão observar. Aqui está mostrando certinho quais são as abas que poderão ser recortadas. Vocês vão tentar fazer para ficar bem. Vocês vão aprender na prática, fazendo. Coloque a embalagem desmontada sobre a cartolina e faça seu contorno, desenhando o molde da embalagem. Para que o contorno fique reto, utilize uma régua. Ainda com o auxílio da régua, complete o molde com os traços internos que representam as dobras na embalagem desmontada, desculpa. Então aqui vocês vão seguir, né? Seguir a regra certinha e vocês vão tentar fazer. Aí vocês vão aprender na prática, né? Vai ficar mais gravado o aprendizado. A página 130, recorte o molde sobre o contorno e dobre-as nas linhas traçadas, aquelas que representam as dobras da embalagem. Então aqui é uma continuação do trabalho. Ó. Depois, com fita adesiva, fixe as partes necessárias, de modo que construa uma embalagem semelhante à original desmontada. Que tipo de produto poderia ser embalado na forma geométrica espacial que você acaba de construir? Crie uma marca e decore as faces da embalagem. Agora, observando o paralelepípedo que você construiu, complete o quadro com os números adequados. Então, aqui vocês já aprenderam quantas faces tem o paralelepípedo. Tem 6 faces. Números de vértices. Quantas vértices tem? Lembra na página anterior, né? Eu mostrei na lousa, fiz a demonstração, o segmento de retas que forma a figura. Desculpa. Isso aqui, os vértices é cada cantinho, então são 8 vértices. O segmento de reta é arestas. Então, para formar a figura, é o segmento de retas. Então, para formar o paralelepípedo, vocês precisam de 12. Depois de formado, se vocês contarem, ele tem 12 arestas, certo? Então, isso aqui vocês aprenderam na aula anterior de matemática, é só voltar lá que vocês vão recordar. A página 131, construindo modelos de formas geométricas espaciais. Então, presta atenção, ó. Cubo, copie o molde ao lado em papel translúcido, desenhando depois em uma cartolina. Recorte o molde e monte-o utilizando a fita adesiva. Então, como no início da aula eu fiz a demonstração, né? É o mesmo modelo, vocês poderão estar recortando e montando o cubo. Paralelepípedo. Veja como construir um modelo de paralelepípedo na atividade em que foi desmontada uma embalagem, da página 129 e 130. Agora construa outro modelo de paralelepípedo. Esfera. Para construir modelos de esfera, utilize massinha de modelar. Então aqui está tudo explicadinho. Essa esfera está na aula anterior. E esse paralelepípedo na página 129 e 130 de hoje, tá? Vocês vão observar. Passando para a próxima página, que é 132, fala sobre o cilindro, que também a professora já explicou. Copie o molde a seguir em papel translúcido, desenhando-o depois em uma cartolina. Então aqui está explicado direitinho, né, como vocês irão fazer, né? Então desenho, molde. Então, lembrando que quando está aberto, está planificado, chamamos de figura geométrica planificada, que vai formar aqui está na forma de um retângulo. E quando fecha,
vocês vão observar que formou um cilindro. E para formar o cilindro, a gente usa 2 círculos. Recorte o molde reproduzido na cartolina e fixe as partes necessárias com fita adesiva. Aqui está mostrando certinho, vocês vão recortar e vão fixar para formar o cilindro. Passando para a próxima página, que é a última, 133, cone. Agora vai explicar sobre o cone, que a professora já explicou, né? Aqui tem um desenho mais ou menos parecido que a professora fez, tá? Então aqui está fazendo a demonstração novamente. Para confeccionar um modelo de cone, siga os mesmos procedimentos utilizados na construção do modelo de cilindro. Então aqui está mostrando, né, que para montar um cone, a gente precisa de uma área lateral que possui formato de um arco, que é essa demonstração aqui. Essa demonstração aqui que a professora explicou, certo? E também a gente precisa de um círculo, né, para formar o cone. Agora, observando sua coleção de modelos de formas geométricas, responda: como você classificaria essas 5 formas geométricas em 2 grupos? Então, como você classificaria? As formas que rolam e as formas que não rolam. A B, quais delas têm superfícies arredondadas? Então, quais dessas formas que nós estudamos, que vocês observaram, tem a forma arredondada? Vocês vão voltar na página, vão prestar atenção e vão responder. A C, quais delas não têm superfícies arredondadas? Então, bom, deixa eu falar a B, só para ficar bem guardada. Quais delas têm superfície arredondada? Estão observando, né, as anteriores, a esfera, o cilindro e o cone. Quais delas não têm superfície arredondadas? É o cubo e o paralelepípedo, tá? Eu só estou falando a resposta para gravarem bem. O que há em comum entre as formas geométricas que têm superfícies arredondadas? Então, o que há em comum as que têm superfície arredondada? O que acontece? Então, essa eu não vou falar a resposta, você já sabe. Então, por hoje a aula terminou, né? Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula, mas vocês poderão entrar em contato comigo caso não entenderam alguma atividade, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima aula.